Olha, grande dia ontem, pelo menos para o Lula. Por quê? Porque ontem o TRF3 trancou mais um processo contra o Lula. Agora ele só tem um processo na justiça. Depois disso, acabou. Não tem mais pendência nenhuma. O Lula está tão livre na justiça, o advogado do Lula vai ter que ser advogado de outras pessoas, porque com o Lula estará tudo acabado. Quem diria, hein? Você imaginava isso? Eu vi o pessoal falando, olha, o Lula vai morrer na prisão, olha, vão deixar o Lula em prisão perpétua, vão assassinar o Lula na prisão. E eu falava, calma, gente, calma, esse pesadelo vai acabar. Lula vai ser solto e vai ser eleito. Olha aí, Lula não apenas está solto, agora ele tem mais um processo na justiça. Eu vou falar desse processo que foi arquivado, não, foi extinto completamente ontem, trancado pelo TRF3, e vou falar do que mais tem contra o Lula na justiça. Tem um processo, vamos falar 1,5, porque tem um outro que está suspenso e muito provavelmente será extinto também nos próximos dias. Mas, como não tá extinto ainda, vamos contar aqui que tem ali 1,5 processo contra o Lula ainda. Eu vou falar aqui sobre isso, mas antes, um segundinho. Se você é Lula 2022, olha, eu sou. Você é? Se você é, então inscreva-se aqui no canal. Aproveita também, curte o vídeo. Aqui a gente era Lula livre todos os dias enquanto ele estava sequestrado lá em Curitiba por aquele juiz ladrão, aquele juiz que prendeu o Lula para que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição e depois virou ministro do Bolsonaro. Hoje ele fala que é contra o Bolsonaro. Se você também era Lula livre, se você também sabia que ele era inocente, inscreva-se no canal. Se você não sabia que ele era inocente, mudou de opinião agora, então também inscreva-se no canal que a gente te perdoa. O importante é a gente ir para cima agora do desgoverno Bolsonaro e que a onda vermelha chegue em 2022. Então inscreva-se aqui. E aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro nas ruas também, no Plantão Brasil. Se você não sabe, agora você vai saber. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho. Essa aqui é a cidade de Palhoça, Santa Catarina, cidade que deu 80% dos votos ao demônio em 2018. E a gente estava rodando lá, isso é um carro de som, rodando lá denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele tentou roubar 2 bilhões com a Covaxin, que ele não quis comprar as vacinas, que ele gastou em cloroquina, denunciando que os mortos são culpa dele, denunciando que o desastre econômico do Brasil é culpa dele, que ele está cada vez mais rico com o filho dele comprando uma mansão de 6 milhões. Que agora a gente sabe que custou 14. Quem quiser apoiar nossas ações para a gente ampliar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali, você está ajudando a gente a ampliar as nossas ações contra o desgoverno Bolsonaro, contra esses assassinos. Ou no primeiro comentário, deixa o Pix, eu deixo o Pix, deixa o PicPay, deixo também as outras redes sociais. Está no primeiro comentário do vídeo, siga-me nas outras redes, que aqui a gente vai para cima deles em todas as redes, nas ruas. Vamos para cima desses assassinos do governo Bolsonaro. Agora, desgoverno, né? Agora vamos falar sobre processos do Lula. Uma notícia boa aqui, hein? Vamos falar de coisa boa. TRF3 de Brasília, ele arquivou agora, trancou completamente um processo contra o Lula. O pessoal, os procuradores da Lava Jato, alguns não eram exatamente da Lava Jato, mas eram aliados da Lava Jato, lá de Brasília, eles fizeram uma denúncia de que o Lula teria usado verbas do governo brasileiro, do BNDES, para favorecer o presidente de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. Eu vou dar um mapa mundo de você, aponte onde é Papua Nova Guiné. Eu tenho certeza que 90% dos brasileiros nem sabem. Os lavajatistas eu também tenho certeza que não sabem, mas eles fizeram a denúncia contra o Lula baseado em quê? Baseado em nada. Não tinha base nenhuma para essa denúncia. Tanto é que chegou na segunda instância e eles suspenderam o processo. O processo foi suspenso esse ano. Ninguém nem falou muito desse processo, nem a grande mídia. Geralmente, quando apresentam denúncia contra o Lula, alguma coisa, você sabe, 20 minutos do Jornal Nacional. Você ouviu falar desse processo? Pouco, né? Ou se você ouviu, como eu, foi pouco ou nada. Por quê? Porque não tinha nada contra o Lula. Então, no dia 3 de julho, suspenderam o processo. Suspender é o primeiro passo. É quando os desembargadores já falam, ou pelo menos o relator do caso já falou, tá ruim aí. Os procuradores fizeram coisa errada aí, tá ruim. E aí, ontem, por unanimidade, trancaram o processo do Lula, mais um processo em que o Lula está livre. Aí, vamos lembrar, o Lula chegou um momento que ele tinha 11 processos na justiça, em que ele estava condenado pelo juiz ladrão no caso do Triplex, aí a Copia-Cola condenou no caso de Atibaia, ele tinha outros processos, a Lava Jato estava indo para cima dele com tudo, e que tinha muita gente que estava desesperançosa, e aí as coisas foram mudando. Eu lembro em setembro de 2019, eu fiz um vídeo, o título do vídeo era, o jogo político mudou, bons ventos vem aí. Uma coisa assim, bons ventos estão vindo. Por quê? Porque naquele momento, pela análise que eu fazia de todas as peças no tabuleiro, eu falei, agora mudou.
Foi o momento, foi o ponto de inversão, em que estava assim e mudou. E aí eu falei, ó, de agora em diante serão vitórias do Lula, uma atrás da outra, quem viver verá. E eu lembro dos comentários falando, não vai não, vão matar o Lula na prisão, Thiago, já tô sabendo, olha, vamos deixar o Lula em prisão perpétua, o Bolsonaro vai se eleger. Eu tinha gente falando, o Bolsonaro, eu li comentários aqui falando, o Bolsonaro vai se eleger com um braço amarrado nas costas em 2022. Pronto, tamo aí. Olha o que aconteceu. O que aconteceu, o jogo realmente mudou, e aí, desses 11 processos, tinham sobrado 3. Dos quais 2 estavam suspensos. Esse, que foi agora trancado por unanimidade, e um outro. Os processos que o Lula tem hoje. Um é o processo dos caças da FAB, o Lula. Ele comprou os caças Gripen, são caças de primeiro mundo. Hoje eu falei aqui tanto dos aparelhos ruins do nosso exército, mas a aeronáutica tem caças de primeiro mundo, assim, dos melhores que existem, comprados pelo governo Lula e foram escolhidos pelo pessoal da aeronáutica. Eu lembro na época que eu lia muito sobre isso, de todos os caças, tinham da Boeing, tinha de várias empresas, o governo norte-americano tentou empurrar os da Boeing de qualquer jeito para o governo brasileiro, e aí no fim o governo brasileiro falou não, os Estados Unidos ficaram uma fera com eles, e ficaram entre os franceses e os suecos. E aí os técnicos da aeronáutica falaram, olha, os suecos são mais caças para guerra mesmo, imagina, guerra, caça contra caça e tudo mais. E a gente usa mais para fronteiras. O caça Gripen é perfeito para o que a gente precisa de caças. Então, compraram os caças Gripen. Aí chegaram os procuradores da Lava Jato. A Vaza Jato, as mensagens do Telegram deles mostrou que eles não tinham prova nenhuma. Tem mensagem lá do procurador Orlando da Lava Jato de São Paulo, em que ele fala para os procuradores da Lava Jato de Curitiba e de Brasília, ele fala, olha, não tem nada de atípico, não tem nada de errado aqui contra o Lula, não tem nada. Mas eles queriam perseguir o Lula, então eles tentaram de alguma maneira falar que tinha alguma coisa errada, tentaram a ajuda do governo norte-americano. Como? O governo norte-americano não entra em algum processo assim, contra alguém, não entra. Então o que eles fizeram? Eles tentaram provar que o fato de isso não aconteceu, para eles tentaram provar que o Lula favoreceu os caças suecos em detrimento de todas as outras marcas. Então, uma das marcas era a Boeing, que é norte-americana, como a Boeing tem conta nos Estados Unidos, está na Bolsa de Valores, então é assunto do Departamento de Justiça norte-americano. Se houve algum crime contra alguma empresa norte-americana, o governo norte-americano pode entrar e pode tentar ajudar. Só que eles não conseguiam provar, nem isso eles conseguiam, porque não tinha nada, porque não tem nada de errado na compra. Então, eles acharam um servidor público qualquer que fez parte das negociações para colocá-lo lá, e aí colocar o Lula junto como bode expiatório para falar, ó, pronto, ó, tem coisa errada e é deles. Só que, ó, a denúncia é um balão vazio cheio de nada, para usar as palavras do juiz ladrão. E aí o Lula conseguiu já suspender esse processo está suspenso, quer dizer, está suspenso faz algum tempo, e o próximo passo é o processo também ser trancado, porque o Lula tem todas as provas. Mais do que isso, o Lula também pediu a suspeição dos procuradores. Então, esse é o mesmo procurador que faz 2 dias, eu fiz o vídeo aqui, você deve ter visto, e eu falei, se não viu, veja. Eu falei, o procurador passa vergonha, ele passou vergonha, ele foi reapresentar a denúncia contra o Lula no caso do sítio de Atibaia, e ele pegou um esboço da denúncia, uma decisão do Gilmar Mendes sobre a denúncia do Instituto Lula, que são pessoas diferentes. Quer dizer, você vai denunciar no caso do sítio de Atibaia, gente do Instituto Lula que não tinha nada a ver, e não denuncia o dono do sítio, as pessoas envolvidas. Quer dizer, ele passou vergonha e ele vai ser humilhado nos autos, porque esse procurador está acostumado a ser humilhado nos autos. Já teve denúncia contra o Lula que ele apresentou e que o próprio juiz lá em Brasília, eu sempre falo isso aqui, olha, eu li a decisão, eu dei risada. Eu lembro que no dia, eu até fiz um vídeo aqui mostrando exatamente as palavras do juiz. Foi uma coisa, não lembro exatamente as palavras, mas foi uma coisa assim, ó, não me faça perder tempo, você não tem prova nenhuma. Praticamente o juiz falou, eu não consigo acreditar que depois de tanta investigação você me apresenta uma denúncia dessa sem nada. E aí deu um esporro, mas um baita no esporro no procurador. Aí esse processo o Lula ainda tem, mas já está suspenso. E o último processo contra o Lula é do caso do BNDES, só que a principal testemunha, que é o Marcelo Odebrecht, inocentou o Lula, mas ele inocentou bem inocentado. A denúncia é o seguinte, a Lava Jato disse que o Lula favorecia
a Odebrecht com verbas do BNDES e que aí o BNDES fazia empréstimo a outros países. E aí que uma coisa que eles tinham que contratar o Odebrecht, não importa o que aconteça, e que isso era tudo superfaturado. Aí o senhor Marcelo Odebrecht chegou lá no Ministério Público, chegou na Polícia Federal e também deu uma entrevista à Folha em que ele falou, nada disso. O que acontece é o seguinte, também vou te explicar porque eu sei. Eu lembro na época, eu lia muito sobre isso, eu falei, o Lula é um gênio, o Lula vai criar 10 milhões de empregos, e criou. O esquema do Lula com o BNDES, que era o esquema em que o Brasil ganhava e gerou milhões de empregos. O Lula percebeu que países europeus, grandes países europeus, e os Estados Unidos fazem. O que eles fazem? Tem um país de terceiro mundo, ou num país pior, que está em situação pior que a nossa, esse país quer fazer uma obra, quer investir em infraestrutura, mas não tem dinheiro. E o pior, não tem tecnologia. Aí o que fazem os países de primeiro mundo? Eles chegam, eu te empresto com juros baixos, mas... E você vai lá, te dou bilhões. Mas toda a tecnologia, tudo que for construído terá que ser construído aqui no meu país. Ou seja, você faz a obra e tal, gera emprego lá para os pedreiros no seu país, mas os engenheiros, a produção toda, tudo é construído aqui no meu país. Isso faz os países de primeiro mundo. O Lula chegou e falou, a gente tem dinheiro, o Brasil não deve mais para a FMI, ele pagou a dívida com a FMI, virou credor da FMI, falou, não, agora a gente vai ser credor de todo mundo também. Começou a ir em vários países e falar, olha, a gente empresta dinheiro, mas toda a tecnologia é construída aqui. Vou te dar um exemplo, o Porto de Marião em Cuba gerou 450 mil empregos diretos no Brasil, fora os milhões de empregos indiretos, que você pega 450 mil pessoas que agora têm emprego e não tinham antes, essas pessoas saem, elas vão no bar, elas vão no cinema, elas vão não sei onde, muitos empregos são com salários altos, engenheiros ou até mestre de obras e tal, começaram a ganhar melhor, eles começaram a sair, viajar e movimenta a economia e gera empregos indiretos. É isso que o Lula fez. Aí ele ia num país e falava, você quer fazer obra tal? A gente te empresta o dinheiro. E todos pagavam. A Venezuela foi o único país que deu calote no Brasil e só deu calote no Brasil, muita gente não sabe até hoje, muita gente repete asneira até hoje, porque os Estados Unidos bloquearam todo o dinheiro da Venezuela. E a Inglaterra também, eles não tinham dinheiro para pagar. É assim, imagina você tem dinheiro na conta, o dinheiro tá lá, de repente bloqueia a sua conta, você não pode pagar. Aí, só por isso, senão nem a Venezuela dava calote no Brasil. Todo mundo que o BNDES emprestou dinheiro, pagou, o BNDES lucrou, o Brasil gerou milhões e milhões e milhões de empregos diretos e aí indiretos, inimaginável quantos milhões de empregos gerou, e as empreiteiras brasileiras que eram lá eram mais ou menos sempre as mesmas, elas eram as escolhidas. A Lava Jato quis dizer, não pode, porque o Lula estava beneficiando, é claro que estava beneficiando, qualquer empreiteira brasileira seria beneficiada. Por quê? Porque são eles quem têm a tecnologia de fazer todas as peças para a obra, porque lá no país de origem não tinha empreiteira. Só por isso, no país que contratava para fazer a obra. Então, esse caso está péssimo para o pessoal da Lava Jato e também é um outro caso que está paralisado. Então, o Lula, na verdade, não tem nenhum caso hoje na justiça que está realmente andando contra ele. Quem imaginava? Você comenta aí. Dia 1º de janeiro de 2019, aí eu vou falar, nem eu não imaginava, tá? 1º de janeiro de 2019, eu pensei, hoje acabou o Brasil, Bolsonaro vai aparelhar tudo, o Bolsonaro tem a faca e o queijo na mão, ele não precisa ser muito inteligente, ele pode ser até burro, ele só não pode ser muito burro. Se ele for só burro, ele vai aparelhar tudo, ele vai governar com o Centrão, ele se reelege, ele vai tocar toda essa agenda fascista, toda a direita vai fazer vista grossa, os bancos vão lucrar, todos eles, e o povo vai se ferrar como nunca antes. Não. O Bolsonaro está cada vez mais... O povo se ferrar aconteceu, infelizmente, ainda mais com a Covid. Mas o resto, o Bolsonaro se ferrou completamente e temos aí Lula na esteira de ganhar em 2022. Vamos ver agora os próximos passos, mas assim que extinguirem esses dois últimos processos, um já está suspenso, o outro também está paralisado, não tá dessa maneira, mas assim que forem extintos também, a gente comemora aqui, a gente bebe uma mimosa. Hoje eu não tenho mimosa, mas eu tenho uma Corona. Ó, minha esposa tem, ela tem. Aqui, e a gente comemora Lula 100%, já está 100% inocentado, mas Lula 100% livre da justiça. Tadinho do Zanin. Zanin vai ter que achar outros clientes. Você vê que tanta gente perseguindo o Lula, que eu acho que o Zanin vai ter trabalho até o final da vida dele, porque o pessoal não larga o pé do Lula. Agora eu vou mostrar o carro de som
em Palhoça, Santa Catarina. Olha só. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou. Tá aqui. Vamos continuar indo para cima deles. Essa semana vamos rodar em Florianópolis, São José, que também é lá em Santa Catarina. Temos já confirmado São Paulo, algumas cidades ou cidades do entorno de São Paulo. Pernambuco já fechamos 2 cidades. Estamos indo para cima e vamos bater também essa semana a meta de rodar em, no mínimo, 10 cidades. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo, o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, as redes sociais. Falou!